Estamos de volta com Loucos por Futebol. Momento de registrar os nomes de alguns loucos fãs do esporte que escreveram ou deixaram comentários no blog do programa. O Romilton Viana, ele está fazendo uma pergunta. Onde está vendendo aquela camisa do Goitacás que vocês mostraram no programa passado? Olha, a camisa vai começar a ser vendida só na primeira semana de outubro na loja virtual www.bravofc.com.br ou na loja Riviera em Campos dos Goitacazes. Então abraços também para o Cleison Lima de Contagem, Minas Gerais, Thiago Salles, Fortaleza, Matheus Montenegro de João Pessoa, Marcos Rodrigues e Thiago de Andrade de Campos, Rio de Janeiro, o Lucas, todo mundo sabe quem é, o Lucas de Londrina, no Paraná, não pôs sobrenome, William Nazário, já sei de quem é parente, de Paranavaí, Paraná, o Gerson de Oliveira, Juiz de Fora e mais um monte de gente aqui que escreveu para o programa. Gerson de Oliveira também tem Gerson de Oliveira, olha só. E os nossos convidados de hoje, eu tenho um choque rei aqui no programa, são o cantor e compositor palmeirense o Simoninha e o músico são paulino, guitarrista do Sepultura, o Andréas Kisser. E agora eu vou propor um desafio para vocês, já que é em clima de choque rei, nós vamos fazer um jogo com vocês, um jogo de perguntas, que a gente bola aqui o Loucos Game Show e nós vamos fazer isso com vocês hoje. Nós não temos aquela campainha para bater, para ver quem responde mais depressa. Nós pensamos em fazer uma coisa, um tapa no Celso. Muito obrigado. Quem dá um tapa com as duas mãos? Muito obrigado. Muito obrigado. Não, mas não faremos isso. Vamos fazer o seguinte, vocês tiram para o ímpar, aí quem ganhar começa ou passa para o outro, né? Então eu dou 5 segundos para responder, não sabe, passa para o outro, aí a gente faz 4 perguntas. Se der empate, a gente faz uma quinta para desempatar. Menos doloroso. Então, Celso, por favor, faça um para o ímpar aqui, você será o juiz do para o ímpar. Atenção, vai. Pera aí, um pede par e outro ímpar. Pode ir? Vai. Quantos dedos tem? 9. 9 é ímpar. Quem ganhou? Eu. Então você quer começar? 1 a 0. Você quer começar? Pode ser. Então vai, eu vou ler a pergunta, te dou 5 segundos. Se você não souber, o Simoninha tem a chance. Tá bom. Tá bom? Mas aí, Simoninha, você tem que ser imediato, hein? Então, primeira pergunta pro Andrés. O Campeonato Brasileiro de 73 foi decidido em um quadrangular com Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Inter. O último jogo foi justamente Palmeiras e São Paulo e o Palmeiras ficou com o título. Qual foi o placar do jogo? Valendo! 0 a 0. Certa resposta! Temos 1 a 0 para o São Paulo. Agora é a sua vez, Simoninha. Responsabilidade grande, hein? Do lado do Celso, do PVC. Foi de primeira, hein? Nem Vamos lá. Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram 3 vezes em oitavas de final da Libertadores. 94, 2005 e 2006. Quantas vezes o São Paulo passou pelo Palmeiras? As 3. Valendo! As 3 vezes. 3 vezes. Com dor no coração, Com dor no coração, ele acertou. Acabou de empatar com gol contra. Não, é que todos esses jogos têm histórias, né? Você tava lá. Tem o Zé. Não tava nenhuma, mas outro tava fora do Brasil. Fiz minha mulher aí comigo assistiu, sei lá, 4 horas da manhã em Londres. A gente conseguiu 2 horas da manhã para o bar aberto para ver o jogo. O cara abriu lá pra gente. Tinha a tele. Puta, que tristeza. Então vamos lá, agora pro Andrés. Entre 1942 e 1950, São Paulo e Palmeiras dividiram os 9 títulos paulistas disputados. Quantos foram vencidos pelo São Paulo e quantos foram vencidos pelo Palmeiras? Valendo! Eu acho que o São Paulo levou 4. E o Palmeiras? 5, né? 5. Quase! É o contrário! Podia ter passado pra você. É verdade. Errei a regra. Agora, Simoninha, você pode faturar. Essa foi difícil. Você pode faturar. Fala umas coisas mais novas aí, né, pô? Muito velho isso aí. Tá na ordem aqui, ó. Simoninha, pra você, pro Palmeiras ganhar alguma coisa esse ano, hein? Vamos lá. Não, já ganhou. Na semifinal do Campeonato Paulista de 87, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1. O lance mais lembrado desse jogo foi o frango levado pelo goleiro palmeirense Zete. Quem fez esse gol? Valendo!
Pezinho Chulapa. Miller. Camisa era essa daqui, ó. O Palmeiras jogou com essa camisa, uma camisa igual a essa. O gol foi de falta. Gol de falta. Depois fez muito gol de falta pelo Corinthians. Foi o Neto? Neto. Então tá 1 a 1 ainda. Então vamos fazer um desempate, agora tem que bater no Celso. Vai pros mesmo. pênaltis. Quem bater no Celso primeiro responde, hein? Justo na hora que os caras estão mais secos. Atenção, hein? Bate no Celso. Eu vou falar antes pra não apanhar. Já respondo. Qual foi o placar do último Choque Rei disputado em 15 de julho passado na Arena Barueri? Valendo! Tem que bater no Celso. Pode bater no 0-0. último Choque Rei na Arena Barueri? Vai que você lembra. Vai. Vai. Acho que O último de todos, que por coincidência... Quanto tá o jogo aqui? Foi 1-0 pro São Paulo. Foi 1 a 1. Eu lembro que foi empate. Teve Então pênalti parabéns, perdido. empatou. Parabéns, empatou. Simoninho empatou. Vamos Tem aqui o Choque Rei aqui. olha só. É? Põe na tua conta lá. Vou botar mais uma 95 vitória pra empates cada agora. Esse último jogo foi. José Ribamar de Oliveira, conhece? E Canhoteiro. Aí ficou mais fácil, né? No dia 24 de setembro, o Canhoteiro completaria 80 anos. E João Máximo presta homenagem a um dos maiores ponta-esquerdas do futebol brasileiro. O carioca, o torcedor carioca ou de outras cidades que não seja São Paulo, tem dificuldade ainda hoje de saber quem foi ou o que foi Canhoteiro. O carioca e o torcedor de um período que antecede a Copa do Mundo de 58 e sucede a Copa do Mundo de 58. Foi o período em que Canhoteiro, José Ribamar de Oliveira, brilhou com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Mito ou fenômeno? A verdade é uma desculpa para os cariocas ou os não paulistas que não conheceram bem o Canhoteiro, que naquela época não tinha campeonato brasileiro, não tinha televisamento direto de jogos fora do Rio de Janeiro. Você tinha o São Paulo, por exemplo, ia ao Rio de Janeiro para jogar 2, 3 partidas no máximo por ano. Quer dizer, não havia uma intimidade do torcedor com o craque de São Paulo. Claro, havia a seleção brasileira. Essa sim é que aproximava o torcedor de outras cidades, de outros locais, e especificamente do Rio, do craque de São Paulo. O Canhoteiro só jogou 2 vezes no Maracanã com a camisa da seleção brasileira. Uma contra Portugal, num amistoso, que o Brasil venceu por 2-0, e outro contra a Inglaterra, também em 59, e foi um jogo que, na verdade, a grande estrela foi o Julinho, e a gente não se lembra mais nada daquela partida, a não ser da atuação do Julinho, espetacular, o jogo da vaia. Então, quem foi Canhoteiro? Eu me baseio muito no depoimento de Zizinho, que o Zizinho foi não só um jogador extraordinário, o maior da sua geração, como também um excelente observador de futebol. E o Zizinho me garantia e garantiu para o mundo que o Canhoteiro era uma espécie de Garrincha pela esquerda, com as suas avançadas, um repertório de dribles, segundo me garante o Zizinho, que jogou com ele na campanha brilhante do São Paulo em 1957, quando o São Paulo foi campeão paulista com o Canhoteiro na ponta esquerda e o Zizinho na meia. Mito ele deve ter sido pelas histórias que ele viveu, de boemia, de ter praticamente jogado para o alto a sua participação na seleção de 58, sair para uma farra na véspera do jogo. Ele só teve um teste na seleção brasileira para a Copa de 58, um teste de verdade, e foi cortado. Foram Pepe e Zagallo, os extremas esquerdas da seleção brasileira. Ficamos sem saber quem foi o Canhoteiro, mas eu tenho certeza que ele foi um dos gênios do futebol, cuja história acabou muito cedo. Nós devemos à memória do Canhoteiro um pouco da nossa imaginação, é acreditar em coisas como o Zizinho. Ele foi um mito, sim, mas acima de tudo, um maravilhoso fenômeno. Para Mané, para Didi, para Mané, Mané para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Tá aqui a biografia de Canhoteiro, escrita por
um dos melhores textos do jornalismo brasileiro, Renato Pompeu, o pontepretano Renato Pompeu, que também é crítico literário. Ele fez esse livro, O Canhoteiro, o Homem que Driblou a Glória, belo título, né? Por uma coleção chamada Avenida Paulista, no ano dos 450 anos de São Paulo, 2004. É o que nós temos de mais extenso sobre a vida do canhoteiro, que realmente foi o homem que driblou a glória, né? Ele trocou essa coisa mais útil de ser titular da seleção pela alegria dos dribles e de viver da maneira como ele viveu. Canhoteiro, obviamente, você não viu jogar, André. Não vi. Tem referências? Então, eu lembro que quando o Zé Sérgio surgiu no São Paulo, né, jogando maravilhosamente bem, um dos maiores jogadores que eu vi jogar pelo Tricolor, o nome do canhoteiro surgiu também, né? Os mais antigos, os mais velhos, meu pai, né, comentava muito sobre o canhoteiro. E aí a gente ficou conhecendo, né, a minha geração ficou conhecendo um pouco mais o canhoteiro em virtude do Zé Sérgio, né? Pelo estilo de jogo e aquela coisa mais agressiva de drible e tudo mais, né? Tem uma diferença fundamental sobre o Zé Sérgio e o canhoteiro, quer dizer, o drible sem dúvida. O canhoteiro me lembra o senhor Agnello de Lorenzo, que foi treinador do São Paulo por muito tempo, que dizia que o canhoteiro fazia pela esquerda e que o Garrincha fazia com a direita, com uma vantagem, cruzava na medida, cruzava no lugar onde o atacante ia receber. O Zé Sérgio era destro, né? É a única diferença, porque era um driblador igual. E Simone, quem seria esse canhoteiro da história do Palmeiras, assim? Olha, o Ney é um jogador que eu acho que tem importância grande no Palmeiras pelo tempo que ele jogou lá, assim, jogou muito tempo. Eu tinha essa memória aqui, me informei aqui que realmente foram muitos anos, né, 8 anos jogando com o Palmeiras, e ao mesmo tempo a minha ligação com o Palmeiras, né, moleque lá no Hotel Lord Palace, né, exatamente com esse time que o Ney era o ponto e era destaque, né, ali a partir de 73, 74, que eu morei no Lord Palace um ano. E era a concentração do Palmeiras, então eu convivia com eles, cheguei aí a alguns treinos do Palmeiras, a minha relação ali com o time começa a partir disso. Edu Leivinha, César e Ney. Edu Leivinha, César e Ney. PVC, como a gente tá fazendo muito choque rei, tá devendo a geladeira. Que choque rei é esse aí que você tem? Esse é o da fase semifinal do Campeonato Brasileiro de 93, do gol do César Sampaio, Edmundo César Sampaio, que classificou o Palmeiras para a decisão do Brasileiro de 93 contra o Vitória. Simoninha abriu um sorriso agora. O time do Palmeiras é exatamente esse aqui: Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Zinho, Edilson, Edmundo e Evaí. O São Paulo, a base desse time é o time campeão mundial em 93, que tinha Rogério, Cafu, Valber, Zete, Cafu, Valber, Ronaldão e Herdé Luiz, Doriva, Dinho, Cerezo e Leonardo, com uma diferença nesse jogo. Jogou o Juninho no lugar do Cerezo e jogou o Luiz Carlos Bueno no lugar do Dinho. Juninho Paulista? O Juninho Paulista. Palinha e Miller. É um jogo também histórico. Os dois times fantásticos. Fantástico. Simoninha, você falou que você se encontrou com jogadores desse time recentemente? Recentemente, num projeto de um documentário que está sendo feito. Muito legal que eles contando histórias, né, dessa... na realidade é o time que saiu da fila, né, o time que é quase o mesmo time, né? Aqui não tinha Edilson, na verdade, não tinha... O Mazinho ainda era lateral direito e não tinha o Cláudio. Não tinha o Cláudio. Né? E tinha Sérgio Sampaio e Daniel Frasson no jogo da fila 4-0 contra o Corinthians. Vamos fazer a nossa promoção agora. Fique ligado, você pode faturar prêmios. Em homenagem ao gênio da ciência Albert Einstein, 12 de setembro é o Dia do Físico. Pensando nesta data, os loucos por futebol querem saber: qual o jogador que desafia ou desafiou as leis da física? Por quê? A resposta mais criativa, curiosa ou engraçada leva para casa nosso kit de prêmios. Os livros Sarriá 82, O que faltou ao futebol arte, de Gustavo Roman e Renato Zanata. Os 50 maiores camisas 10 de todos os tempos, de Renato Andreão. E as histórias do Choque Rei, de Gabriel Lopes e Renato Ferreira. Você ainda leva uma camisa de viagem do Atlético Paranaense, autografada pelo Paulo Baier. Então não perca tempo, participe da nossa promoção cultural.
E nós perguntamos no programa passado qual é a maior obra de arte da história do futebol e por quê. E Evaldo do Nascimento Neto, de Campos dos Goitacazes, respondeu que é o Maracanã, sem dúvida. Aí ele justifica por quê. A tristeza com a perda da Copa de 50, as inúmeras alegrias com os títulos dos times cariocas, o 1000º gol do rei Pelé, né, também no Maracanã, é uma mistura tão grande de sentimentos. E o mais interessante, mesmo que pareça estar morto com esses anos de reforma, o Maracanã está sempre vivo com as inúmeras lembranças marcantes que fazem palpitar os nossos corações. Bonito. É um poeta, o nosso Evaldo do Nascimento. Nós vamos até fazer agora uma pausa. Você quer completar? Não, só. Nós vamos fazer uma pausa agora para mais um intervalo, enxugar as lágrimas. E ficamos muito emocionados, loucos por futebol. Volta já! No próximo bloco, o centenário do CRB, o Galo da Pajuçara. A gente volta rapidinho.